Estamos começando mais um episódio de Como Eu Gosto do canal Marketing e também YouTube e Spotify. E hoje nós vamos trazer um convidado disruptivo aqui, bastante inspirador para mais uma Masterclass, né, sócia? Muito. Hoje, futuro. Ai, tá tão gostoso. Eu já estava conversando com ele nos bastidores, já estava tendo aula, agora eu vou continuar essa aula. É muito bom. Aqui com vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Agora a gente vai revelar quem é o nosso convidado. Hoje nós recebemos Renato Grau, especialista em transformação digital, inovação e futurismo aplicado a negócios. O Renato contribui para que as empresas olhem as ondas tecnológicas e apliquem ações para gerar resultados. Seja muito bem-vindo, Renato Grau. Muito obrigado. É uma honra. Dupla sensacional, Edi e Renata. Uma honra estar aqui com vocês. Estou até com medo. Ainda bem que a Edi chegou um pouquinho depois e a Renata já fez todo. Aí ela vai falar daqui a pouquinho. Ela vai falar, sabe tudo aquilo que a gente conversou de pauta? Esquece tudo. Mudou tudo. Mudei tudo agora. É isso aí, improviso. Mas muito bom te receber aqui, Renato. Obrigada aí pelo tempo, pela disponibilidade. Prazer enorme, meninas. Muito bom. Então, comece contando um pouquinho pra gente da sua jornada, né, um pouquinho da sua história sobre você e como o futurismo chegou na sua vida. Muito bem. Bom, a jornada não começou faz pouco tempo, né? Começou já há algum tempo. Minha formação em engenharia, e na faculdade de engenharia eu descobri que eu queria ser empreendedor. Então, descobri depois de que meu sonho, que era trabalhar numa multinacional, eu vi que não era bem isso, né? Fiz aqueles programas de trainee, passando não sei quantas fases, eu sei quantos candidatos, cheguei na multinacional, programa de trainee, aí eu falei, mas espera aí, é isso aqui mesmo que é trabalhar numa multinacional? Não, eu sou estagiário, trainee, como é que faz para ser gerente? Aí um colega simpático lá, que estava bastante sempre na casa, tá vendo aquele ali? 10 anos. Não foi essa a pergunta que eu fiz. Como chegar? 10 anos. E diretor? 20 anos. Mas é assim que você vai evoluir? E se eu for mais competente, menos? Garoto, estou te falando que é como funcionam as coisas. Eu falei, não gostei dessa ideia. Aí, no final das contas, eu comecei a ver as coisas muito burocráticas e apareceu uma oportunidade, comecei a empreender já na faculdade, vendendo computadores com peças contrabandeadas para os amigos. E é aquele lá, você monta um computador e monta outro, e comecei a empreender e empreendo a vida inteira. Então, eu me formei em engenharia, mas sempre trabalhei com tecnologia. Quando começou era informática, depois foi tecnologia da informação, transformação digital, e dentro da jornada de transformação digital eu cheguei nos estudos de futurismo. Falei aqui com a Renata, né, que a gente está falando de diversidade, eu falei, olha, vocês me encontraram sem querer num evento que era 40 anos do terceiro colegial, que hoje é ensino médio, o encontro, mais de 120 amigos de 40 anos de vida, a gente se encontrou, e acontece o mesmo na faculdade de engenharia, os mesmos, também uma relação forte de amizade, e eu estava comentando, quando você vai ver, muitas dessas pessoas são pessoas muito parecidas, né? Então a gente tende a conviver com pessoas parecidas com a gente. E eu sempre pratiquei muito esporte, e no esporte você já abre mais o leque, mas até falei, mas no final das contas no esporte você fica no ambiente de esporte, você pratica teu esporte, vai para o terceiro tempo, você vai para o churrasco no máximo e acabou. Mas em 2017 eu comecei a estudar futurismo. E aí quando você está estudando alguma coisa e forma um grupo de trabalho, aí você vai estudar um tema mais específico e pessoas totalmente diferentes. Aí não estão meus colegas engenheiros, né? Então, pessoas, um artista, uma pessoa de humanas, uma pessoa de nada, né? Uma pessoa que está assim, aparentemente perdida no mundo,
mas, na verdade, não está. Então, quando você junta pessoas muito diversas, acaba enriquecendo demais a tua linha de raciocínio. Então, no futurismo, eu aprendi que a diversidade na prática é muito importante. E aí, quando eu dou a consultoria de transformação digital para as empresas, inclusive a primeira coisa que eu faço é montar um comitê de inovação e transformação digital com pessoas importantes. Normalmente é uma pessoa que cuide de pessoas na área de recursos humanos, né, que é sempre aquela questão, mas são recursos humanos? Mas na área de pessoas, uma pessoa de tecnologia, normalmente, que infelizmente a maior parte ainda é escovador de bits e bytes, mas você traz gente do negócio, como, por exemplo, pessoas da área comercial, pessoas de operações, e junta todo mundo no mesmo comitê. Aí você vai trazer os assuntos de inovação e transformação digital e elas vão perceber que as coisas vão sendo relacionadas e uma vai interferindo na área da outra. E aí os projetos evoluem. Então, e o futurismo é muito importante dentro dessa questão de, nesse mundo tão complexo e tão dinâmico e tudo acontecendo tão rápido, você precisa estudar os possíveis cenários de futuro para você construir o futuro desejável, aquele que você quer para você. Pode ser que você não vá construir o futuro A, seja o B, porque tanta coisa vai acontecendo, mas pelo menos você tem uma metodologia que te leva para esse caminho. Perfeito. E a gente começou falando das ondas, né? Das ondas tecnológicas. Né? O que são ondas tecnológicas? Como que elas interferem? Então, assim, a gente tem que ser sincero aqui, né? Quando ela falou o que é uma onda, eu falei, nossa, sempre me perguntam o que onda que vai, a próxima, mas o que é uma onda? Eu falei, vamos lembrar da faculdade, nas aulas de física. E aí foi na colinha ali. A onda é algo que desloca energia de um lado para o outro, uma perturbação, alguma coisa, sem movimento de massa, mas é um deslocamento de energia no conceito básico. Mas na prática, a onda é uma mudança que acontece, que ela pode ser mais repentina ou pode ser menos, né? Quando a gente fala de inovação, você pode ter uma inovação incremental ou uma inovação disruptiva, ambas são inovações. Então a onda, ela pode ser uma onda mais acentuada ou mais tênue, e isso pode acontecer. E a verdade é que muitas vezes não tem certo e errado. Para uma corporação ou para uma pessoa, algo pode ser mais, tem que ser tratado mais no impacto, ou não, tem que ser tratado em doses homeopáticas. Então a onda é isso, e quando a gente fala de tecnologias, quando a gente fala de futuros, a gente normalmente traz esse conceito de ondas para visualizar bem o que está acontecendo naquele período. Bem, a cara da Edilene, sentada. Eu fico viajando já. É bom estar em duas, né? Porque um está olhando para outro ali. Eu fico pensando, né, esse movimento, né? Pensando na onda. Sim. A gente viveu uma onda mais analógica, né? Certamente você também. Certamente. Certamente. Ou possivelmente. Possivelmente é mais politicamente correto. Possivelmente. E agora o digital, né? Sim. Muitas transformações, enfim, que aprendizados você traz, né? Então, eu acho que é fascinante, até a gente conversando aqui, a própria Renata falou, poxa, é algo, não é para olhar com maus olhos isso, pelo contrário, você viver essas experiências diferentes é muito enriquecedor, no mínimo, porque você tem uma vivência. A gente teve, a nossa geração aqui, uma oportunidade de viver essas várias ondas. Então a gente está falando do analógico, digital, e o que está vindo por aí é muito diferente de tudo que a gente já viu. A gente vai, né, a tendência é a gente viver novas ondas em períodos mais curtos e ondas que vão impactar muito mais. Então, a gente poder ter visto, né, e é engraçado, a gente olha as redes sociais e estão explorando bastante isso, né? Uma pessoa da geração X pega uma pessoa da geração Z, pai e filho, né? Ah, me fala aí, o que é um fax? Fax? O que é mandar um fax? É tipo mandar uma mensagem, né? E o que é ligação a cobrar?
Nossa, ligação a quando cobrar, você está né? cobrando a pessoa que ela precisa te ligar. Que é né? uma ficha telefônica. Ficha telefônica. É engraçado, você vai ver o que é uma fita VHS, o que é um CD. Então, a gente viveu tudo isso. Sim. Era engraçado, né? Porque eu não peguei cartão perfurado, mas muitos ali que trabalharam comigo pegaram cartão, que era a maneira de você armazenar dados com cartão perfurado. Mas, para mim, eu falava, nossa, como que alguém pode ter pegado o cartão perfurado, né? Agora eu falo, nossa, como alguém pegou uma fita cassete, né? Um Walkman. Um disquete, né? disquete, A gente foi do disquete pro né? pendrive. É isso, fax. E do pendrive para Você quer comercial? né? Eu fazia mala direta por fax. Né? Fazia aquela mala direta e mandava, você pode assinar no fax? Promoção de computadores. O pager. O pager também, Você sabe né? que eu fiz um projeto sensacional, modesta parte. A gente transformou o pager, que estava morrendo, num bloqueador de sinal de veículos. Para, quando está assaltado, você manda o recado pro pager, ele bloqueia o veículo. Olha que interessante. Isso daí, a gente deu uma sobrevida pro pager. Nossa, foram muitas mudanças, né? Foram. Porque você falou desse bloqueador, lembrei que meu pai tinha um que era bem analógico, que era um pedal, para bloquear a gasolina. Era uma chavinha, o meu tinha também, que você pisava ali e cortava o combustível. Exatamente. E aí depois você pegava a chavinha. Gente, muito legal olhar para o passado. Então, mas a gente, da gente viver tudo isso é uma oportunidade. Sim. Imagina nos próximos anos. Somos sortudos de poder ter essa oportunidade de ver os Curiosa, próximos anos. E até porque nós podemos vir a ser transhumanos. Vocês já pensaram nisso? O que seria um transhumano? Você já pensou que você pode ser uma transhumana? Eu não sei se eu seria vou querer. Seria o quê? Ter uma parte... Eu não sei se eu vou querer. Transhumana é que você não vai morrer mais. Eu não sei se eu quero isso. Eu já vi. Então, não sei se eu quero. Também, hoje eu diria não. Mas alguém está perguntando se você quer ou não. Não, você vai continuar. Alguém vai querer todo o meu conteúdo, minha memória. Mas pode ser que isso aconteça. É uma das possibilidades. É lógico, a gente está aqui colocando uma possibilidade muito pequena, mas as pessoas, no começo do século passado, viviam até 30, 40 anos de idade em média, no máximo. Né? Então agora estão vivendo muito mais que isso. E a tendência é elas serem mais longevas. E aí você olhando, né, voltando a falar de futurismo, um dos pilares de tudo de futuros são os filmes de ficção científica. São estudos de possíveis futuros. E a gente vê muitos filmes que você troca de corpo e acabou. Aí você dá continuidade, faz o upload, download da consciência e segue a vida. E você a minha newsletter dessa semana, para quem quiser assinar a carta de especialista no perfil do Renato Grau, já estou há 5 anos, já foram mais de 250 edições. Que legal. E a de hoje é temporal, não sei quando vai sair aqui, mas ela fala da aplicação da inteligência artificial nos genomas. Um paper que saiu, temos no nosso Trends News, no nosso podcast, já fazer o jabá de vez, temos um biotecnólogo cientista, o Paulo Muniz, que na semana passada ele trouxe a notícia desse paper e ele falando da preocupação dele que agora você fabrica bactéria em seu laboratório e vírus, e você está aplicando inteligência artificial, e já tinha nesse estudo 16 bactérias, se eu não me engano, foram fabricadas e passaram a se tornar um organismo vivo, né? E ele começou a colocar, e vocês sabem o pior, ou não, toda essa tecnologia está no GitHub. Nossa. É open source. Né? Você pode pegar isso e fazer no seu laboratório. Hoje, ele falou, segundo estimativas minhas aqui, para você fazer cada um desses estudos, sai $1 milhão. Então não é acessível. Mas, como as coisas costumam cair de preço, a tendência... Olha o risco que a gente está tendo. Sim. Então, admirável mundo novo. Você vai começar a fabricar... a gente tem hoje a computação neuromórfica. Ela é uma computação feita com
com biomateriais. Você tem impressoras de biomateriais. Você gostaria de viver até Se for para viver bem, sim. Se for para viver bem, sim. Se for para viver bem, sim. Por que não? Se você for viver bem, é uma pergunta interessante, mas eu ainda tenho mas a gente pode ir se preparando psicologicamente. Isso não quer dizer que eu não vá mudar de opinião. Eu estou falando naquele futuro utópico, um mundo lindo, né, que as pessoas não ficam colocando metanol na vodka, né? Aquele mundo legal. Poxa, por que não? Até porque, dependendo da crença de vocês, a vida continua. Sim, em outro formato, mas continua. Quem sabe a gente pode postergar um pouco essa, sei lá. Muito boa reflexão, Renato. E falando de mundos, sim. A gente já teve o mundo VUCA, tem ainda, né? Tem o Bunny, tem algum outro mundo que nasceu, eles se misturaram, o que está acontecendo? A gente está numa era que todos adoram rótulos. Tudo precisa ter rótulo. E aí é o Bunny, é o VUCA, e tem mais um acrônimo que eu não sei qual é. Fui numa palestra um dia desses e o cara me mete lá 4 letrinhas. Aliás, o cara é um belo cara, é um futurista, Roger Spitz, lançando um livro aí há pouco tempo. Ele estava aqui no Brasil e eu tive no workshop dele. E ele colocou esse novo acrônimo. E ele é um cara, eu realmente, de referência. Gostei muito do que ele trouxe. É lógico que quando a gente estuda muitos assuntos, não tem aquela grande novidade, mas sempre vai trazendo os insights. Mas voltando à questão dos acrônimos, ele trouxe mais um. E a minha visão, esses acrônimos normalmente não são substituídos. A gente está num mundo muito complexo, que é o do C ali, mas dentro dessa complexidade não dá para reduzir em 4 letras aqui, 4 letras aqui. O que é? A gente está num mundo que tudo está muito estável, sim, está tudo muito complexo, sim, está tudo muito rápido, e essas questões não vão mudar se você colocar uma letrinha a mais ou menos. Então, eu acho que é entender o contexto, e aí não importa qual rótulo. Renato, agora você falou muito de estudo, né? De estudar, e devem ter várias metodologias, né? Quais são os métodos que você usa? Quanto você dedica de tempo para estudar? Como que é a tua estudar, rotina? Eu sou o cara que acha que aquela questão do lifelong learning é para todo mundo e deve ser. É aprendizagem por toda a vida. Isso, eu acho que cada vez mais importa menos o diploma, o título, e sim o consumo de informação de maneira transversal. Eu acho que é muito rico você aprender de muitas fontes, e isso construir a tua jornada que não tem fim. Então, para começar, é o lifelong learning, e aí quanto mais você vai pegando informações de todos os tipos, de vários autores, várias inspirações, mais você agrega valor para a tua jornada. Falando especificamente de futurismo, e aí tem a parte de engenharia, e para quem não sabe, futurismo não é futurologia, não é ler borra de café, não é ler bola de cristal. Futurismo é uma ciência, sim, tem metodologia, tem frameworks. Então, o que é a base do futurismo? E tem várias metodologias, e muitas tem nomes diferentes, mas no final é a mesma coisa. Então, uma que as grandes consultorias normalmente usam, dos horizontes, H1, H2, H3, que é muito conhecida, mas o que eu gosto muito é uma chamada metodologia 3 ondas, que você coloca alguma coisa ao centro e você vai estudando as ondas em volta. Se vocês quiserem um exemplo rápido, por exemplo, vamos pensar num consultório, né? O que vai ser construir possíveis cenários para um consultório médico? Você coloca o consultório ao centro e aí você vai começar a estudar sinais. O que são sinais? Pode ser uma tecnologia, pode ser uma notícia, pode ser alguma coisa
Um concorrente? Sim, um concorrente, Também. exatamente, Uhum. algum Produto. sinal, e esse Uhum. sinal pode ser mais forte ou mais fraco, mas o que você estuda numa primeira onda? Um consultório médico vai olhar para os outros consultórios médicos concorrentes, vai olhar todos os seus concorrentes, o que está fazendo, o que está fazendo, tudo na primeira onda, os sinais, e mapear e colocar tudo isso dentro dessa primeira onda. E numa segunda onda, vai olhar aqueles consultórios que são mais inovadores. O que eles estão fazendo diferente? O médico está dançando no TikTok, o médico está atendendo com inteligência artificial, e aí nessa segunda onda são os caras que estão fazendo a diferença no mercado, que os da primeira tradicional não estão. Mas o que faz a diferença? A terceira onda. A terceira onda, você vai pegar sinais de outros mercados que não tem nada a ver com consultório médico, e aí você tem que deixar, você dar uma viajada mesmo, mas que possam impactar o teu negócio. Então a gente passou 2 dias no evento no RIS, no Healthcare Innovation Show, que a gente estava com a nossa Arena Fidget ao lado, metodologia do Trends News, a estrutura, mas para a Rocket Base, que é o nosso venture studio que investe em health techs, falando 2 dias de possíveis impactos na área da saúde, tecnologias e tudo isso. E uma dos que a gente falou foi o futuro dos consultórios. A gente fechou falando de futuro dos consultórios. E uma das reflexões o consultório do futuro não vai ter 4 paredes. Então, esquece. Então, se não vai ter 4 paredes, que outras coisas que não têm 4 paredes que possam ser o consultório do futuro? Então, quando a gente olha para a agricultura hoje, que ela está muito robotizada e está com tudo conectado, então você tem sensor para ver a luz do sol, o sensor qualidade do solo, e aí você manda um robô tirar, limpar o terreno e plantar. E como isso pode ser num consultório? A medicina do futuro está caminhando para uma medicina individualizada, uma medicina remota e conectada. Então, você vai ter dispositivos que podem ser normalmente os vestíveis, que você vai conectar, como smartwatch e outras coisas, que vão gerando biomarcadores, que você remotamente, uma inteligência artificial, vai analisando tudo e, de uma maneira remota, vai tomando ações mais preventivas do que corretivas. Esse é o futuro da medicina. Então, a gente, olhando numa terceira onda, a agricultura, você pode pensar no consultório do futuro. Então, esse é o conceito das 3 ondas dentro do futurismo. Muito legal, hein? Vou aplicar as 3 ondas aqui na empreiteira. Mas vale a pena. Sim, E é divertido, viu? É uma jornada gostosa. Sim. Nos negócios, né? Interessante que você fala, você sai do centro, né, para isso. É uma visão SWOT também, né? Isso, muito sim. interessante. Muito bom. E, assim, pensando nessa questão das tendências, o que os profissionais de hoje, eles precisam desenvolver de competências para lidar com esse futuro? Então, dentro desse contexto, a gente não pode brigar com as tecnologias. Eu gosto muito do conceito de seres humanos aumentados. Nós somos seres humanos aumentados há muito tempo. Usar óculos é ser um ser humano aumentado. Ter um smartphone ter ferramentas desde a idade da pedra, você está algo que não era natural ao ser humano. Só que neste momento a gente tem ferramentas muito mais poderosas. Então, dentro deste conceito, o que a gente vai olhar para essas novas ferramentas, que é inteligência artificial, robôs humanoides e tudo isso, o que eles fazem bem e o que nós humanos fazemos bem? Não dá para competir com eles com memória, não dá para competir com capacidade de processamento, com raciocínio, não dá, dessa maneira não dá. Agora, tem aqueles sentimentos humanos que a gente se diferencia, né? Então, você pega empatia, a capacidade de se comunicar, de você ter um raciocínio crítico.
essa questão da capacidade de lidar com problemas complexos, ainda as IAs não estão fazendo isso bem, mas eu tenho dúvidas, eu acredito que vai. Então, cada vez mais você vai ter menos competências humanas que só os humanos vão ter, porque aí tem um outro ponto. Eu acredito que as máquinas vão ter competências que parecem ser humanas, não são humanas, mas a gente não vai saber se são humanos ou não. Tem uma história lá do passado, do imperador César, que dizem que a mulher dele o traiu. Não sei se vocês ouviram essa. Não sei. E no final das contas parecia que ela não tinha traído, mas ele mandou matá-la. E aí a frase era: a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. No caso da IA, é o contrário. Talvez ela precisa parecer honesta, não ser honesta, porque a gente não vai saber a diferença. Então, muito do que a gente vai ver dos robôs do futuro, da IA, eles vão estar tão com competências que parecem humanas que a gente não vai saber se são humanas. Então, é um perigo. Mas eu vejo, ao mesmo tempo, uma oportunidade para a humanidade. Por que, falando lá dos tempos antigos, Grécia Antiga, Roma Antiga, tanta filosofia, artes, tantas invenções vieram? Porque tinha um pessoal ocioso que ficava só pensando nisso. E tinha tempo para criar tudo isso. É lógico, era uma casta, então você tinha escravos em toda a volta e você tinha ali os artistas, os inventores, escritores, que podiam só fazer isso. Será que dentro do que a gente tem nos próximos anos de previsão, que apesar do Fórum Mundial dizer que nos próximos 5 anos a gente vai ter um saldo positivo de 92 milhões de empregos gerados devido a essas tecnologias, o que eu questiono bastante, eu acho um número absoluto que não corresponde à realidade, otimista demais, porque não é só uma questão de as tecnologias permitirem novas competências, voltando à tua pergunta, mas essa questão da recapacitação de todo mundo, se as pessoas, a gente aqui no Brasil, primeiro, para começar, primeiro, segundo e terceiro mundo, né, você pegar a distribuição desses empregos que são gerados, com certeza vai ter uma diferença muito grande de países mais desenvolvidos e menos. Mas, no final das contas, eu acho que não vai ter um impacto muito grande, e aí é olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Como que a gente pode fechar essa equação se vai ter muito desemprego? Porque, no final das contas, é melhor você ter, olhando assim de fora, o robô carregando caixas de um lado para outro, do que um ser humano fazendo isso. As pessoas não acreditam que a maior parte delas que fazem esses trabalhos tão operacionais estejam extremamente felizes em fazê-lo. Será que a solução não é deixar realmente os robôs trabalhando? E como compensar essa ociosidade? Aí se fala já, o próprio Sam Altman tem o conceito o fundador da OpenAI, da renda básica universal. Ou será que deixa o robô trabalhando, ele vai gerar algo para a economia, e em vez de ter um humano fazendo isso, sobra tempo para ele, e ele vai escolher o que ele quer fazer, e aí você vai escolher se você quer o trabalho do humano, o trabalho do robô, mas se for do humano, você tem um outro tipo de remuneração. E dessa maneira, pensando no mundo utópico, com os seres humanos com mais tempo para serem humanos, de novo, será que eles não pensam em coisas melhores? E começam a recriar um novo renascimento? Essa foi uma pergunta que eu te fiz uma vez. É sério? E eu dei essa resposta? Mais ou menos. Já mudou um pouco. Que bom. Mudou um pouco. Eu falei, o que as pessoas vão fazer com esse tempo? Né? Porque eu entendo que vai sobrar tempo para que as pessoas possam se requalificar e fazer outras coisas, descobrir outras competências, habilidades, né? Enfim. Agora,
Eu vim para cá hoje e estava lendo uma reportagem, né, que tem sido muito mais comum agora as pessoas casarem com inteligências artificiais. Então você falou, daqui a um tempo a gente não vai distinguir, né, o que é um robô humano ou não, né? O que é um humano e o que é um robô. E hoje a gente já percebe, né, essa facilidade que as pessoas têm, né, de conexão com uma inteligência artificial. Sim. É assustador, mas é assustador. é um E você olha a futuro. qualidade dos robôs humanoides que estão vindo, cada vez mais próximos aos seres humanos. E agora você consegue fazer uma bioimpressão de pele, e você consegue ter toda a parte tátil, né, simulando tudo isso. É um mundo esquisito. Interessante, para não falar outra coisa. Mas aproveitando esse gancho que a gente está, inclusive, falando sobre trabalho, né, também, você acredita, então, que, assim, pode haver uma substituição em massa por agentes de inteligência artificial? Eu tenho certeza. Eu não Aí, acredito. gente, então se preparar para isso. E o que você percebe, assim, né, das suas interações, até com as empresas? Que tendências essas empresas ainda ignoram ou deveriam dar mais atenção, até para, de repente, trabalhar um movimento mais antecipado, né, de qualificação das pessoas? Então, é muito complexo, né? Realmente não é uma pergunta fácil para uma resposta difícil. É extremamente complexo porque você está lidando com muitos fatores e a gente está numa economia capitalista. No final das contas, todas as empresas que estão gerando dinheiro para a economia, elas precisam, porque se elas não fizerem isso, elas não vão estar saudáveis, não vão estar conseguindo manter emprego. Conseguir ter o balanço é muito complexo, né? Tá bom, a gente tem visto os layoffs aí de grandes empresas falando já, substituiu por inteligência artificial, tantos cortou, pessoal que estava home office, né, teve alguns layoffs aí recentes, estava home office, e aí pessoal que não estava muito produtivo, que entra a questão de subjetividade, porque começaram a aparecer memes, né, de pessoas com ventilador, com mouse, assim, falando, como você manter seu emprego remoto, porque estavam questionando que era só mexer o mouse e você ficava mais produtivo, e se você não tivesse isso, é óbvio que a gente não sabe exatamente o que aconteceu em alguns casos. Mas não tem equação fácil. Então você vai precisar, a empresa precisa fechar o balanço de maneira positiva. E precisa pensar no ecossistema, porque também ela precisa ter consumidor do outro lado. Então ela vai demitir, todo mundo vai demitir, você vai causar um problema no mercado, que essas pessoas não vão poder consumir, e se elas não consumirem, não adianta nada a empresa existir. Então tem papel, a sociedade toda precisa se posicionar, né? Desde a questão de governo, sociedade civil é importantíssima. Eu faço parte de um movimento que é o Movimento Brasil Digital para Todos, sou embaixador do movimento, fui um dos fundadores, que tem como objetivo colocar o nosso país em destaque na transformação digital mundial. É algo bastante difícil, a gente está num país de terceiro mundo, mas temos o segundo governo mais digitalizado de todo mundo, só perdendo para a Coreia do Sul. Tem muita coisa, o sistema financeiro brasileiro não tem igual Pix. Nossa, as pessoas não sabem o que é o Pix lá fora. Então tem muita coisa, muita de tecnologia boa. Então como a gente pode potencializar mais isso dentro do nosso país? Então dentro do movimento a gente olha para os ecossistemas que tem no Brasil e procura conectá-los dentro de uma mesma governança para que, trabalhando com todas as hélices aí, governo, com empresas, com entidades de ensino, que tem um papel fundamental dentro da questão das competências, da educacional, sociedade civil, você consiga ter um equilíbrio. Então, não tem resposta fácil. Não dá para tirar aqui. Mas o que dá para fazer também é trabalhar por prioridades. O que está acontecendo nesse momento? Então, está uma transição de tecnologia de uma maneira prática. Uma transição de tecnologia que vai gerar muito desemprego, e, por outro lado, vai gerar muita oportunidade.
tem muita oportunidade, não tem dúvida. Então, dentro deste momento, o que você pode fazer? Recapacitar as pessoas para que elas aproveitem as oportunidades que estão surgindo. Isso é agora, então tem que se preocupar com isso agora. Depois, o que tende a acontecer? Você vai ter muita gente capacitada, talvez nem tantas vagas para isso. Mas aí, qual vai ser o segundo ponto que vai se pensar lá na frente? E onde se capacitar? Porque tem muita coisa, mas muita isso é informação, ótimo. né? Uhum. Isso, hoje, se você que está aí nos assistindo, não estiver se capacitando, é porque você é preguiçoso. Porque, é sério, tá tudo gratuito. Você entra no YouTube, canal aberto, todos os tipos de conteúdo disponíveis. Seu podcast Trends News. Quer saber de tudo acontecendo no mundo com essas tecnologias, tendências? É Trends News. Lê a carta de especialista. Por enquanto, está tudo gratuito. Aproveitem. Mas é sério. Mas olha só, quando eu comecei a montar computadores, para eu montar o computador, tinha que instalar o disquete, o software. Dava algum problema? Eu tinha que ir até o fabricante ou importador pegar um outro disquete. Pegava o carro para ir lá, não funcionou. Pega esse disquete vai funcionar. E voltava. Internet não existia, não tinha. Foi em 96 que começou a internet realmente ir para a prática, né? Então, poxa, tá divertido, tá fácil. Tá muito fácil. Isso é verdade. Muito bom. Tem muito mais facilidade, né? E aí você coloca seu pensamento crítico em cima, né? Para contribuir, obviamente, não fazer copia e cola de coisa. Uma das questões, né? Como tá fácil também com a inteligência artificial você buscar as informações, você interagir em vários formatos, mas você não pode perder a tua capacidade de raciocínio. Uhum. Então você tem que saber usar a inteligência artificial como uma ferramenta, mas principalmente a criançada precisa das habilidades manuais, precisa treinar o cérebro de outra maneira. Muitos pais não deixam as crianças utilizarem celular. Muitos amiguinhos têm e alguns não têm, os pais são bastante rígidos com relação a isso. Eu não sei se os educadores vão me criticar, mas eu troquei a chupeta da minha filha com 2 anos por um iPhone. Um iPhone antigo, que a gente não usava, calma. Mas tinha a galinha pintadinha, tinha as coisas lá, mas desde então eu soube, até agora funcionou, primeiro, eu tenho monitoramento de tudo que ela faz, o tempo que ela fica, que pode ficar, e sempre foi um acordo. Ela não questiona. Naquele tempo está lá, utilizou, acabou, mas além disso, minha filha tem 13 anos hoje, faz ginástica artística, faz natação, trabalhos manuais, a letra dela é um negócio lindo, ela faz aqueles lettering, gosta de pintar, então beleza, aí vale a pena, e porque parte dos joguinhos que ela tinha com 3 anos é aqueles de raciocínio, de ficar exercitando a cabeça. Então tudo isso é super positivo. Agora, se você deixa só o filho ficar num videogame e nada mais que isso, aí realmente a tecnologia funciona mal. Aí você não deve deixar mesmo. Se você não sabe usar a ferramenta, e o pessoal de IA hoje também. Cara, você tem que usar IA, mas não perca a tua capacidade de raciocínio. Importante. Agora, indo para os minutos finais aí, que né? pena, eu também, eu tô aqui. Tem mais um monte de perguntas. Eu tenho uma importantíssima que a gente tem que fazer então, aqui. Faça. A gente estava falando nos bastidores sobre a implementação de IA nas empresas, né? E uma das questões que você trouxe é a segurança. Sim. Né? O que as empresas têm que se preocupar com isso? Por quê? Então, IA é um software, é um sistema. O que as pessoas precisam entender que, apesar de ser uma ferramenta muito poderosa, ela é uma tecnologia que ela se conecta a muitas outras tecnologias. Então, não é uma entidade à parte. Há muito tempo, nas empresas, quando você fala de tecnologia, se tem o conceito de Shadow IT. O que é o Shadow IT? A pessoinha, ali o usuário,
muitas vezes, na melhor boa vontade, eu sei fazer um sisteminha aqui, eu vou pegar fazer um sisteminha e posso usar aqui para controlar o estoque da minha área. Beleza. Com que segurança foi feito aquilo? Aí ele pega a base de dados da empresa, de alguma maneira, e só que esse sistema não tem segurança nenhuma. Aí esse sistema está lá no computador da empresa, alguém invade, e é o Shadow IT. Isso a gente falando, a pessoa fazer um sisteminha num Access, num Excel com macro, só que agora você tem ferramentas poderosíssimas como o Lovable, que você faz sem código, um sistema super poderoso, e tudo isso é um risco muito grande para as empresas. Então, a empresa tem que ter uma governança de tecnologia muito importante. Os sistemas têm que ter ali uma área de tecnologia que gerencie tudo. E não pode ser só prender, porque se você deixar a maior parte dos gestores de tecnologia, não tem, infelizmente, a visão do negócio. Então, eles fazem, a partir da tecnologia, aquele cofre forte, maravilhoso, mas a empresa precisa vender, precisa de dados dos clientes, precisa fornecer, precisa de agilidade. Por isso que eu falo dos comitês na empresa. Tem que ter o cara de tecnologia, tem que ter o cara do negócio. Tem que os dois conversarem para aí sim sair uma solução. Então, a partir de uma boa governança de tecnologia, e a IA, todos esses sistemas vão se conectar aos bancos de dados, você precisa ter uma governança de tudo isso em todos os níveis. Então é um grande risco, as ferramentas são mais poderosas, os riscos são muito maiores. É poderoso o benefício, mas se não fizer direito, você pode ter problemas sérios com a sua empresa. Perfeito. Muito boa recomendação. Exatamente. Renato, muito obrigada. Muito bom o papo. Muito bom trazer futuro para o presente. Compartilhar aí reflexões tão valiosas com o nosso público, né, e com a gente também. Obrigada aí pelo tempo. Aula aqui pra aulão. Um prazer enorme, papo gostoso. Falando que eu gosto. Você volte mais vezes. Será Por favor. A gente vai falar de Renato futuro. todo mês, né? Falar de futuro. Já que eu vou dar diagnóstico aqui no meu site. Verdade. Vamos fazer. Tem isso também. Mas muito obrigada mais uma vez aí pelo tempo. Obrigada. Um prazer, meninas. Estou à disposição. Obrigada. E quem quiser me seguir nas redes, né, Renato Grau, Trends News Talks, tem todos os canais, redes. Quem quiser, inclusive, não só assistir, consumir, mas conviver com esses conteúdos, nós temos as comunidades do Trends News, hoje estruturadas em cima de grupos de WhatsApp, que é o que todo mundo usa, mas muito em breve a gente vai oferecer uma experiência muito melhor, muito mais rica, para as pessoas poderem trocar informações, consumir o conteúdo correto, curado, e ter com quem trocar. Isso, fique à disposição de vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Foi importante. Obrigada. Conteúdo, assim, né, de credibilidade. Muito bem. E nós esperamos você no próximo Cobogós, e não deixe de seguir as nossas redes sociais. Cobogós Oficial, e também da nossa produtora de conteúdo aqui, que realiza esse podcast aqui para vocês, que é Empreiteira Digital. A gente aguarda você no próximo episódio de Cobogós. Até lá! Compartilhe com alguém esse episódio, hein? Tchau, tchau.